Pô, mãe, palhaçada, hein? Você não precisava ter ido lá me buscar na escola? Puxa vida! E agora? Todo mundo vai ficar falando que eu sou um bebezinho, que eu fico dependendo de você aí. Pra que isso? Que vergonha! Todo mundo vai ficar falando agora. Olá, tudo bem? E aí, você é adolescente, trabalha com adolescente ou é pai de adolescente? Pois é, nós estamos aqui para a gente poder falar sobre essa fase tão especial e às vezes difícil e complicada, mas tão cheia de descobertas que é a adolescência, tá bom? Mudanças repentinas de humor, bullying, insatisfação, insegurança, conflito familiar, amigos, drogas, insatisfação com o corpo. Tem uma maneira mais fácil de passar por essa fase, Dani? Eu sou Eliandro Niederstrasser e esse é o nosso encontro com o cérebro adolescente. Chega. Enquanto o bebê ele se realizava em ser visto e reconhecido pelos pais, já o adolescente ele quer sua independência, ele quer formar sua identidade. Veja, o corpo do bebê ele pertencia aos seus pais e eu tenho um bebezinho de 2 aninhos, é uma fofura. E sabe, eu encho ele de beijos, eu troco a fralda, eu dou banho, ele corre pelado pela casa. Mas sabe, não dá pra imaginar um adolescente dentro de casa e eu olhando pra ele e falando assim: ô filhão, chega aqui, deixa eu ver se tá cagado. Não dá certo, né? Então conforme a puberdade vai chegando, o corpo ele vai se tornando bloqueado para os pais. Os pais não têm mais direito agora a tocar, ou olhar, ou ver, porque mudanças estão acontecendo e de certa maneira os filhos têm vergonha do que está acontecendo com o seu corpo. Ele não quer que os pais vejam aquela mudança, né? E lógico, essa mudança, essa vergonha, ele vai transferir para vários espaços, né? Não só para dentro de casa, ele vai transferir para a escola, quando você vai entregar ele na escola, vai largar ele do carro, vai mandar um beijo, você vai dizer: "Ah, filho, te amo, filho!" Ele vai morrer de vergonha, porque agora é uma intromissão esse tipo de comportamento, né? Então agora, na verdade, os pais, o olhar dos pais e o conselho dos pais é a intromissão. Já o olhar dos amigos traz segurança. Tá entendendo a diferença? São 4 as áreas de grande conflito vivida pelos adolescentes, tá bom? E eu quero que você agora abra o seu leque para que você possa entender essas 4 áreas que nós vamos trabalhar no decorrer do tempo, tá bom? Hoje nós vamos pegar um detalhe de uma área para a gente poder trabalhar, ok? Com seus pares, seus colegas e depois nisso seus amigos. Com o seu corpo, a sua mudança, os seus hormônios e tudo mais, com você, pai, com os pais e também com a sociedade em geral, né? Essas são as 4 grandes áreas que o adolescente vai entrar em conflito. Por que, meu filho, eu tô estressado, me diga! Fisicamente falando, o cérebro, na verdade, ele está mudando. E a parte responsável por tomar decisões, por fazer escolhas e planejamento e prever consequências é essa parte aqui, o lóbulo frontal, essa parte aqui, ó, que é uma das últimas a amadurecer lá pelos 17, 18, 19, lá pelo finalzinho da adolescência, tá bom? Só que o cérebro está desenvolvendo em velocidades diferentes, áreas diferentes. Então uma parte ela é super estimulada logo no início da adolescência, já a outra vai devagarzinho, vai indo e tal. Então esse desencontro causa um monte de loucuras aqui na cabeça, nas emoções do adolescente, né? Para você ter uma ideia sobre a questão de adolescência, né? No Brasil, a adolescência ela está dentro dos 12 até aos 18 anos, podendo chegar aos 21. Já na ONU, a adolescência está classificada dos 15 aos 24 anos, tá bom? Só que a adolescência, eu quero pensar com você o seguinte: a adolescência, ela é mais do que simplesmente uma faixa etária. Porque veja, tem gente com 30 anos que mora na casa dos pais e não consegue resolver os próprios problemas. Depende dos pais em tudo. Ele não adoleceu ainda, né? Ele não conseguiu crescer, não conseguiu amadurecer, não conseguiu se independer ainda. O adolescente, na verdade, vai ser uma etapa de amadurecimento para a resolução dos seus problemas. Quando ele conseguir, então, agora o cognitivo esteja andando em harmonia com o seu emocional, então sim termina a adolescência, tá bom? Então vamos pensar assim: adolescentes é mais do que simplesmente uma faixa etária, e por isso no Brasil é uma coisa, na ONU é outra, né? Na questão das idades. Vamos pensar na questão de
conseguir resolver os próprios problemas. É aí então que termina a adolescência, tá bom? Só que durante essa fase, enquanto não resolve os próprios problemas, às vezes eles dão muitos problemas para você, responsável, líder, você que trabalha com adolescente. Eu trabalho com adolescentes, tem um monte de adolescentes, gente boa, e eles muitas vezes não se entendem, eles querem saber o que é que está acontecendo com a mente deles, o que é que está acontecendo, eles não sabem, mas querem realmente assim estar entendendo. Mas, Nene, você não me falou ainda, não me respondeu, e o estresse, Nene, por que meu filho é tão estressado, Nene? Então, você tem aí hormônios que vão mudar a mente, vão mudar o corpo, vai dar pelos, vai dar volume, vai dar altura, né? Na verdade, 30% do peso adulto ele vai ganhar na adolescência. Então é uma mudança gigantesca que acontece num espaço de tempo muito curto, porque a puberdade ali a partir de 10, 11 anos já começa, a adolescência a partir dos 12, 13 anos, pá, já está acontecendo, entendeu? É uma coisa louca. E às vezes nós pais não temos tempo para assimilar a ideia e entender, puxa vida, meu filho está mudando. A gente fica chateado porque na verdade não é mais nosso bebezinho. Ele nem gosta que chame ele de bebezinho, né? Acontece uma limpeza de neurônios, ok? Uma limpeza de neurônios. As milhares e milhões de conexões que eles tinham lá e tal, agora precisa ser feita uma limpeza para que a informação ela chegue mais rápido, tá bom? É essa a ideia. Só que nisso que as conexões estão sendo retiradas, estão sendo jogadas fora, digamos assim, é uma nova estrutura dos caminhos mentais e o adolescente ainda não está o cérebro ainda não está maduro para entender essas novas conexões que estão acontecendo. Então as conexões elas caem, os receptores de prazer eles diminuíram assim, ó, vertiginosamente. Foi lá embaixo tudo. E ao mesmo tempo o cérebro a parte do cérebro que está se desenvolvendo mais é a região límbica, que deixa as emoções à flor da pele. Tudo é grande, é gigantesco, é eterno, é profundo e não tem volta, porque a parte lá dentro das emoções está pocando, pra você ter uma ideia, né? Então tudo se torna muito, então some tudo. Você tem o hormônio do estresse sendo liberado em grande quantidade, o cortisol. Você tem conexões sinápticas sendo cortadas, uma nova estrutura que precisa ser feita, né? ser criada. Você tem receptores de prazer que foram diminuídos. Tudo isso sentido de maneira intensa e profunda. No que dá? Perguntei para os meus adolescentes o que nós pais fazíamos que deixavam eles mais estressados, tá bom? Dentre as várias coisas que eles disseram, 3 me chamaram a atenção que eu quero compartilhar com você neste momento, tá bom? Primeiro deles, eles disseram, ficam comparando a adolescência deles com a nossa. Segundo, acham que a ansiedade é drama, que nós não temos problemas. E terceiro, quando eles têm um dia ruim no trabalho, eles chegam em casa e acabam descontando na gente, como se a gente fosse o culpado, deixando o ambiente completamente ruim. 3 coisas importantes que eles falaram. Na verdade, o medo que nós pais temos é que os nossos filhos, eles refaçam a adolescência que nós tivemos. E a gente tenta de toda maneira evitar que eles passem pelo que nós passamos. Então o medo, na verdade, é pelo que nós fizemos, não pelo que eles estão fazendo de verdade. Foi feito um estudo com 220 adolescentes e descobriu-se que nesse estudo que esses estados emocionais mais negativos que realmente assim eles deterioram o afeto positivo em favor do negativo, eles são muito fortes no princípio da adolescência, tá bom? Então, conforme o cognitivo ele não está muito maduro, o adolescente ele tende a negativar mais as coisas, tá bom? Um outro estudo, porém, com 568 adolescentes de 14 até 20 anos, revelou que esses mesmos adolescentes que acabam sentindo negativando todas as coisas, reclamam de 3 coisas que sentem falta. Eu quero que você, pai, você líder, você responsável aí, ó, se pergunte uma coisa: será que eu faço alguma dessas coisas ou deixo de fazer, melhor dizendo, né? Por exemplo, eles sentiram falta de mais diálogo em casa, falta de compreensão dos pais, sabe, os pais. E a terceira coisa, eles desejavam ter mais tempo de convivência. Eu quero passar 3 atividades, tá bom? Então vou te pedir uma coisa, pai, atividade da semana. Separe um dia da semana
para você sair com seu filho. Só você e ele. Ah, mas eu tenho 2 filhos! Um dia você sai com um, outro dia você sai com outro. Tá bom? Para que eles se sintam especiais e únicos, sem rivalidade entre irmãos. Então você vai fazer o seguinte, você vai sair para tomar um sorvete. Filhão, vamos tomar um sorvete, filho? E vocês vão tomar sorvete lá, você vai perguntar, e aí, filhão, e aí, filhona, como que tá o coração, como tá aí a escola, como que tá os esportes, como que tá o cursinho, como que tá a aula, como que tá os estudos, como que tá a cabeça, como que tá a mente, como que tá em casa, como tá os livros, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, quais são os seus sonhos, sei lá. Enche ele de pergunta e deixa ele falar, deixa ele falar. E quanto mais ele falar, melhor. Então, não interrompa querendo dar conselhos. Pai, para o adolescente, quando um pai e uma mãe dá conselho, é intromissão. Só aconselhe se os seus filhos perguntarem para você, pai, o que você acha disso? Tá entendendo a ideia? Então veja só o seguinte, agora deixa eu falar agora pro adolescente, tá bom? Adolescente, vamos lá agora. Tem momentos em que seus pais vão testar a sua paciência. Vão mesmo, com todas as forças do universo, eles vão te provar. Mas então você faz o seguinte. Respira fundo. Respira fundo nesse momento. Respira fundo. E pega uma pedra de gelo na mão. Estranho, né? Isso vai te ajudar a desviar o foco da atenção que está acontecendo naquele momento dentro da sua casa, tá bom? Então se você sentir que aquele fervor tá vindo e vai explodir na sua cabeça, te acalma, segura a pedrinha de gelo e respira fundo. E depois que passar aquela situação, eu quero que você se faça 10 perguntas, tá bom? 10 perguntinhas. E eu quero que você agora anote essas 10 perguntas para você poder então agora respondê-las no momento de dificuldade. E você vai fazer vários papeizinhos com essas 10 perguntas. E cada vez que acontecer uma situação difícil ou que você tiver um pensamento que te faça se sentir mal, eu quero que você responda essas 10 perguntas todas as vezes nessa semana. Feito? Primeira pergunta. O que está acontecendo? Ok? Simples. O que está acontecendo? Segundo, diante disso que está acontecendo, o que está passando na minha cabeça? Cara, eu sou um fracasso. Ninguém me ama. Eu não vejo a hora de fazer 18 anos e fugir dessa casa. Que emoção eu estou sentindo? Emoção é uma palavra só. Raiva, medo, insegurança, amor, paixão. Ok? É uma palavra, é o que você está sentindo. Beleza? A quarta pergunta. O que fiz ou o que notei no meu corpo durante essa situação? Começou a dar uma suadeira aqui debaixo do sovaco. Me deu um embrulho no estômago, minha cabeça ficou fervendo, começou a subir um calorão louco. Eu comecei a ranger os dentes, eu comecei a ficar ofegante. O que aconteceu com você? Perceba o que aconteceu com o seu corpo, tente se avaliar, se conhecer, tá bom? Quinta perguntinha. Quais as vantagens desse comportamento? Você deu um soco na cara dele naquela hora. Foi vantagem isso ou não foi? Sexta pergunta. Quais as desvantagens de agir dessa maneira? Sétima pergunta. Parece ter alguma coisa distorcida nesse pensamento que eu tive naquele momento? Será que eu poderia ter pensado diferente? Como eu poderia ter pensado diferente? Oitava pergunta. Tem alguma prova que reforce a ideia de que eu estou certo? Tem alguma prova que diga que eu possa estar errado a respeito desse assunto? Então, diante das evidências todas, tudo que está acontecendo, que eu já escrevi agora, essas 9 perguntas, diante de todas essas evidências, qual é a conclusão sobre o pensamento que tive e sobre as minhas atitudes? Bem, veja, isso faz parte de uma técnica cognitiva que vai fazer com que você, adolescente, seja dono das suas emoções.
E isso é importante. Você não precisa ficar refém das suas emoções, controlado por elas. Você precisa e deve aprender a estar no controle, no comando. Você precisa estar no palco da sua vida, realizando a sua vida, e não sentado lá agora como se fosse um sujeito que está assistindo o que suas emoções estão fazendo com você. Controle suas emoções. Eu quero terminar dando umas palavras finais para você pai, para você adolescente, para você líder que trabalha com adolescente, tá bom? Pais, os seus filhos não estão se afastando de você porque eles não te amam mais. Não é isso. Na verdade, esse afastamento tem a ver com o desejo deles de alcançar a independência, de amadurecer, e isso é bom. Se não fosse adolescência, se não fosse essa puberdade, pai, os filhos jamais cresceriam. Eles iriam ficar debaixo das suas asas para sempre, cada vez menores, cada vez mais distantes do amadurecimento. Mas, uma vez que eles estão agora tomando essa decisão, pai, fique feliz, eles estão crescendo, isso é bom. E esse amor que agora você sente que eles estão deixando de te dar, você está deixando de receber, pai, lá na frente, quando o seu filho, sua filha, tiver os filhos deles, eles vão perceber que o amor de pai é diferente do amor de filho. E então, pai, você vai reencontrar esse amor. Mas vai ser bom isso, porque faz parte do processo de crescimento e de amadurecimento. Como o professor meu dizia, crescer dói. E nesse caso, dói para o filho que não sabe o que está acontecendo com ele, que também sente a falta do pai e da mãe. E também é uma dor para o pai, que sente o filho indo embora e cada vez tendo menos o olhar para ele. O desafio agora para você vai ser ficar perto o suficiente para conseguir ouvir um sussurro pedindo ajuda. E você vai ter que ficar distante o suficiente também para dar a liberdade que ele precisa. Achar esse equilíbrio é o grande desafio de pais que estão também entrando na adolescência dos seus filhos. Nós precisamos achar esse equilíbrio, tá bom? Agora, para você adolescente, tá bom? Chega junto, quero falar contigo agora, ok? Veja só, adolescente, você está passando por transformações difíceis, coisas que você nunca passou e que agora, pela primeira vez, você está tendo que enfrentar. É lógico que isso vai te dar insegurança, cara, mas olha, deixa eu falar uma coisa. Não é só você que está nesse barco. Não é só você que se sente inseguro sobre o seu corpo. Não é só você que se sente inseguro em relação àquela mina. Não, que podre, né? Mina, credo, coisa velha. Em relação àquela menina. Tá bom? Outros adolescentes sentem a mesma coisa. Sentem vergonha às vezes do corpo. Não é só você. Essa fase vai passar. Essa fase de pensamentos em turbilhão vai passar. Lógico, agora você vai sofrer, mas esse sofrimento vai passar. Logo você vai conseguir controlar suas emoções. Logo você vai conseguir fazer aquilo que você quer, exatamente da maneira como você quer. Espere um pouco, aguarde, as coisas vão se acalmar, se acalmam sempre, se acalmaram para os seus pais, com os pais deles, e os avós, e os bisavós, e a humanidade toda foi assim. Nada parece ter graça para você agora. Então não são seus pais que estão sem graça, não é as coisas da igreja que estão sem graça, não é a aula que é sem graça. Veja, você perdeu uma enormidade de receptores do prazer. Antigamente, quando era criança, você quando criança, tudo era muito bom, mas agora na adolescência tudo tá chato, tá ruim. Mas não é por causa dos outros e também não é culpa sua. É uma coisa que tá aqui, ó, no cérebro, nessa caixinha louca aqui dentro. Tá dizendo assim pra você, cara, eu não consigo mais encaixar prazer em nada. De novo, não é só com você, é com uma galera imensa que está aí também lutando para poder achar graça na vida. Aguente firme, espere, hold on, aguarde, espere firme, segure-se, tá bom? Líderes de adolescentes,
Esses adolescentes agora, eles precisam, eles estão em busca de figuras que substituam seus pais. Essas figuras precisam ser vocês. Para aconselhar, para orientar, para ouvir, para perceber situações de risco e perigo que às vezes eles se colocam e não percebem. Mas entenda uma coisa, os adolescentes não estão procurando adultos que se disfarcem, se mimetizem de adolescentes. Você, líder, não precisa ser adolescente, adolescer. Você precisa ser um adulto responsável, aberto, de mente aberta, capaz de ouvir as indagações e não ficar alucinado por perguntas que eles vão fazer para você. Das mais cabeludas. Você também. Segura firme as pontas, tá bom? Vem aí outros temas interessantes, então fique ligado, você que gosta de entender, quer saber mais sobre o cérebro adolescente, tá bom? E sobre esse processo, na verdade, de amadurecimento para poder lidar com esse mundo louco que a gente vive, tá? Dê uma curtida aí embaixo para você poder receber os vídeos, caso você não queira perder nada, tá? Está escrito, e o meu Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Acredite nisso. Deus, Ele tem poder para resolver os nossos problemas. Confie nele. Um abraço. Até mais. Fui.